Uma viagem de trem naquela época, principalmente no século XIX, 1800 e segunda metade do século, né? Era alguma coisa excepcional. Quando as famílias viajavam, tinha todo um ritual. Levava-se o chamado farnel, né? Que normalmente era composto de frango assado e pastéis. Isso era sagrado, a família levar. E existiam os passageiros contumazes, ou seja, aqueles que estavam sempre viajando. Aí se encaixariam os caixeiros viajantes, que já tinham esse nome, hoje são vendedores viajantes, né? E aqueles outros que habitualmente faziam viagem de negócio, que usavam um uniforme padrão, que era o guarda-pó, normalmente branco ou bege, que cobria até quase o pé. Esse guarda-pó tinha a finalidade de quê? Não só poeira, que era muito comum, mas a fuligem que saía do chaminé da locomotiva e até fagulhas que saíam dali, o guarda-pó protegia a roupa que estava embaixo. Curiosamente, era hábito também eles pegarem o lenço, colocar na cabeça e amarrar o lenço em 4 pontas, colocar na cabeça, também com o objetivo de mesma proteção. Uma viagem de Niterói até Friburgo era alguma coisa muito interessante. Primeiro, que recebia muitos viajantes do Rio de Janeiro que chegavam a Niterói de barca. Saíam do Rio de barca, desciam em Niterói, já junto da estação de Maruí, e embarcavam no trem para Friburgo. Essa viagem era uma viagem fantástica. As paradas nas estações representavam um momento de todo especial para o pessoal da localidade onde o trem parava e para os passageiros que conviviam com aquela realidade daqueles vendedores de fruta. Tudo quanto era tipo de fruta era oferecido ali, frutas até que nem hoje se tem mais. E sempre nas estações era um clima de festa. E a subida da serra, dentro dessa coisa especial, né, de uma locomotiva menor que de Boca do Mato, lá em Cachoeira, rebocava no máximo 2 carros de passageiro ou 2 vagões de carga até Teodoro de Oliveira, no alto da serra, desengatava, descia novamente para pegar os outros, até compor todo o trem, às vezes com 8 entre carros e vagões de carga. Aí uma outra locomotiva, a locomotiva chamada de Planície, descia para Friburgo e prolongando por aqui no segundo trecho da estrada, indo até Cantagalo. Há uma coisa muito interessante, curiosa e até bonita e legal de se falar, que era o chamado trem Vassourinha. O que era o trem Vassourinha? Friburgo, naquela época, isso aí por volta de meados do século XX, 1950 e qualquer coisa, até um pouco dos anos 60, Friburgo tinha aquele hábito de interior que era o footing na praça, ou seja, ficava os rapazes dos lados das calçadas, da calçada, no caso ali na praça hoje Presidente Vargas, ficava ali e as moças passavam no meio, iam para lá, vinham para cá. Era uma coisa muito interessante, eu cheguei a pegar essa fase e era algo que era o point, vamos dizer assim, da juventude da época. Só que existia algo infalível. Vinha um trem do interior que chegava por volta de 9h30 da noite, 21h30. Nunca passava desse horário. Era um pouco antes, mais tardar 21h30. Quando ele vinha pitando, porque ele passava por dentro da praça, ele vinha pitando devagarzinho, as moças começavam todas a ir embora, porque todo mundo tinha horário para chegar em casa. O horário era 10 horas da noite. Nós estamos aqui na ponte de ferro do então Rio Grande, hoje Rio Grandina. Isso é chamado uma obra de arte, de engenharia, né? E naquela época,
esse prolongamento aqui foi concluído, esse prolongamento da Estrada de Ferro de Cantagalo foi concluído em 1876. Naquela época, todo esse material vinha principalmente da Inglaterra. O Brasil não produzia esse tipo de coisa. E normalmente já era só montado. Mas é uma obra extraordinária. É uma obra que permanece aí sólida, firme, sendo utilizada hoje para passagem de veículos rodoviários, obviamente. O que impressiona é que toda essa tecnologia usada na época, com a dificuldade de então carregar em lombo de burro, até à medida que fosse assentando o trilho, que o próprio trem pudesse conduzir esses elementos de construção, o que é realmente impressionante é que o Brasil perdeu sua memória ferroviária. O Brasil, a partir de 1964, quando começaram realmente a eliminar grande parte dos ramais ferroviários, o de Friburgo foi eliminado em 1964 e tantos outros foram até a gente chegar a uma situação hoje de termos somente 12 mil quilômetros de trilhos sendo utilizado de uma malha de 28 mil quilômetros, sendo grande parte desativada aí. Não se fez nada pelo trem, para a continuidade do trem. Enquanto a Europa, os Estados Unidos tem hoje cerca de 250 mil quilômetros de ferrovia. Os países da Europa todos se interligam com ferrovias. Nós temos já o trem de alta velocidade, o TAV, que alcança a fantástica velocidade de 574 km, que foi o recorde ferroviário, que mantém velocidade de 300 km/h, e nós não temos aqui trens de médio e longo percurso, salvo a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que se mantém ativa desde a sua inauguração até hoje, são ligando Belo Horizonte a Vitória. Um trajeto diário, um trem para um lado e para o outro, com mais ou menos 1 milhão e poucos de passageiros ano são transportados ali em apenas 2 horários, ida e volta. Não se fez nada pelo trem. Agora, o duro disso tudo, aí falando da nossa cidade, falando de Nova Friburgo, é que a memória cultural de Nova Friburgo é paupérrima. Lamentavelmente, tirando alguns abnegados, algumas pessoas realmente interessadas em preservar essa memória da sua cultura, seja ela em que setor for, o poder público se omite, o poder público fica à distância disso, achando que cultura, achando que tradição é algo que não precisa ser preservado. Eu, por exemplo, participo de movimentos de preservação ferroviária, visito várias cidades em encontros que ocorrem. Já estive por 2 vezes em Petrópolis, em encontro ferroviário lá de preservação, ocorridos lá no Museu de Petrópolis. E Petrópolis respira cultura. Petrópolis mantém suas tradições e respira cultura. Nós aqui em Friburgo, lamentavelmente, tirando, volto a dizer, pessoas interessadas em uma outra instituição, não temos nada. As coisas se perdem, o poder público não dá a mínima para isso, lamentavelmente. O trem foi desativado em Nova Friburgo em junho de 1964, quando se efetuou a retirada de todos os seus trilhos. A Voz da Serra, de 26 de julho de 1964, noticiou: crime bárbaro. Consumou-se o crime bárbaro. A direção da Leopoldina avisou ao público que suprimiu o ramal ferroviário Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo. Segundo os próprios servidores da antiga companhia inglesa, os atuais dirigentes da Leopoldina não a conhecem e muito menos o território fluminense. Por isso não sabem que foi a locomotiva da Leopoldina que penetrou nessas terras, abrindo-lhes o caminho do progresso. Sem a menor explicação ao público, a direção da antiga ferrovia suprime um ramal de extensa região produtora,
dando atestado de sua incompetência, pois o que o povo esperava era a renovação completa dos serviços da Leopoldina e que foram destruídos pela incapacidade funcional de seus diretores, depois que a companhia foi entregue aos engenheiros rodoviários da Rede Ferroviária Federal. Nova Friburgo viveu do poderoso auxílio da Leopoldina. Foi ela quem desvendou as nossas serranias, impulsionando a nossa prosperidade. O que Friburgo é, deve do trem.